Alô, pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Estamos de volta, mais um vídeo, da nossa série Notícias do Reino dos Céus. Estamos comentando, fazendo um panorama do capítulo 5 de Mateus, Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Nós estamos comentando, as bem-aventuranças, a relação das bem-aventuranças e a oferta do Messias, a oferta do Messias por Deus. O reino dos céus está entre nós, o Messias nos foi ofertado a Israel, e esse Messias é ofertado a Israel como oferta para a redenção do povo de Deus. É interessante que nós comentamos no vídeo anterior que a salvação de Israel, a salvação do judeu, a quem primeiro é pregado o Evangelho, ela se dá com base no sangue de Cristo, no sangue do ungido, no sangue do Messias. Essa salvação, ela é aceita pela fé e só pode ser aplicada pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus diz que aqueles que o Pai me der, de forma alguma eu os lançarei fora. Note que as beatitudes, ou seja, as bem-aventuranças, do grego makarios, bem-aventurados são, essa série de bem-aventuranças que vai até o versículo 12, mas o Sermão do Monte continua, o Sermão do Monte, porque Mateus, como um judeu, ele trabalha, o judeu trabalha de uma forma diferente da nossa. A questão literária, ele vai normalmente do particular para o geral. Note, do particular para o geral, porque primeiro ele apresenta a ideia central e depois ele vai desenvolvê-la, ou seja, ele trabalha aquilo que na sua visão é mais importante, mais urgente falar, para depois ele fazer aquele rodeio que a gente normalmente faz. Por exemplo, nós brasileiros, a gente vai contar um acontecimento, primeiro a gente faz um rodeio para depois comunicar a notícia central, a ideia importante. Não, o judeu não, ele foca na ideia, na notícia importante. Por exemplo, você flagrou um acidente, você vai contar os detalhes de onde você estava, como e por que passou ali, até falar do acidente. O judeu não, ele falaria do acidente primeiro e só depois como ele foi parar lá para flagrar aquilo. Então, Mateus, ele traz a ideia do próprio Cristo através do sermão, comunicando, ainda que não muito explícito, mas comunicando que ele é o Messias. Veja, versículo 12 do capítulo 5, o versículo 11 até o 12. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos importunarem e vos perseguirem e mentirem a respeito de vocês sobre algum mal. Regozijem e exultem, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ou seja, assim como os profetas foram perseguidos anteriormente ou antes de vocês, isso acontece. Jesus está dizendo que você é feliz, discípulo. Você é feliz. Você que é perseguido, você que é caluniado, você que é vítima de mentiras, você que é vítima de algum tipo de constrangimento, dor e sofrimento por minha causa,
você é bem-aventurado, porque isso significa dizer que você foi achado digno, como dignos foram os profetas antes de vocês de padecerem pelo reino e foram achados no mesmo sofrimento que vocês por causa desse evangelho do reino, ou seja, por causa do reino de Deus. Então, eu falei que o Sermão do Monte é um gargalo para o cristianismo, porque, por exemplo, as pessoas pautam suas experiências muito nos salmos, em outros textos, né? Meditam e tentam viver conforme as ideias ali. Mas pouca gente tem focado na importância que é esse texto, que é meditar e refletir sobre esse texto para a vida cristã. E quando eu digo é um gargalo, porque não só é difícil as pessoas ficarem aqui meditando, como viverem as verdades aqui contidas. E eu não sei se eu falei no outro vídeo, mas na minha opinião, o Sermão do Monte é um filtro diário para a nossa vida cristã. Por que um filtro diário, irmão Edson? Porque ele apresenta o estilo de vida ideal para a vida cristã. E por que não dizer, referindo-me à ideia do texto, o tipo de vida ideal que deve viver o cidadão do reino, ou seja, todo cidadão bendito, bem-aventurado ou feliz, ele tem o tipo de vida ideal que Jesus apresenta aqui. Por exemplo, bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. É das pessoas humildes, pobres de espírito, em espírito, é a eles que pertence o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus novamente. Então é importante começar a pensar sobre isso aqui, porque esse texto traz inquietações para a vida cristã de muitas pessoas. Se você for analisá-lo, se você for meditar nesse texto, você vai ver que às vezes a gente está caminhando um pouco distante da proposta do reino para as nossas vidas. Eu digo que esse texto é um filtro diário para as nossas vidas, porque ele aponta aquilo que é prioridade para Deus, né? Esse texto ele trata da conduta das pessoas que Jesus chamou de bem-aventuradas, de benditas. Esse texto apresenta um tipo ideal de conduta dessas pessoas e aquilo que Deus prioriza dentro dessa conduta, dentro da vida dessas pessoas. Esse texto ele também demonstra os limites estabelecidos por Deus. Por exemplo, pessoas que não são humildes, pessoas que seu padrão de sofrimento e perseguição não é por causa da justiça, mas estão sendo perseguidos e sofrendo por quaisquer outras razões, que não é um estilo de vida justa e piedosa. Não faz nenhum sentido ele achar que está padecendo e sofrendo para herdar o reino dos céus. Pessoas como o rico, né, fazendo uma relação. Jesus falou aqui de pobres no espírito, que herdaria o reino dos céus, e o próprio Mateus vai fazer a relação no capítulo 19 com um jovem muito rico que pergunta a Jesus o que faria para herdar esse reino, a vida eterna. E Jesus pergunta se ele guarda os mandamentos, que é um preceito mosaico, e ele diz que sim. Para você ver como Jesus está lidando com o povo pactual. Ele diz desde a meninice, desde menino. E Jesus diz: uma coisa te falta.
vai e vende o que tens, dá aos pobres e segue-me. Ou seja, renuncia o que você tem, renuncie toda a sua vida por mim, para me seguir, e você terá um tesouro no céu. Ou seja, eu tenho uma proposta para você. Siga-me, deixe tudo o que você já conquistou para trás, para as pessoas mais necessitadas, e conquiste comigo, seguindo-me, um tesouro no céu. E a Bíblia diz que aquele jovem entristeceu-se e foi embora porque era muito rico. Quanto mais rico, mais difícil foi para ele seguir Jesus ou pensar nessa ideia. Então, Jesus diz: quão difícil é um rico herdar o reino dos céus. Isso é uma metáfora para a vida de muitas pessoas que têm uma vida religiosa, que passaram a vida inteira, que desde menino tem um padrão religioso, ou seja, aquela ideia de que você percorreu um caminho a vida inteira, quando você chegou no final dessa jornada, você depara-se com a verdade de que você percorreu a estrada errada. E aí você tem que refazer todos os seus passos, começar do zero. E muitas pessoas não querem isso. Então, muitas pessoas estão vivendo uma vida meramente religiosa, acreditando que rituais religiosos, práticas religiosas, lhe darão direito ao reino. E pior ainda, a relação que muito judeu fazia, talvez esse jovem fizesse, de que bênção material é sinônimo de que você está agradando a Deus. Em alguns momentos, bênçãos materiais são consequências. Por exemplo, Deus faz uma relação onde Ele muitas vezes materialmente nos abençoa, né? Aquela relação de retorno que Deus nos dá. Mas é muito perigoso quando você associa ou faz essa relação de que sempre que você está sendo abençoado financeiramente, significa dizer que você está agradando a Deus. Bênçãos materiais não são um termômetro, pelo menos não no contexto cristão, não são um termômetro que indique ou que aponte ou que nivele essa questão. Por exemplo, eu estou sendo financeiramente muito abençoado, significa dizer que eu estou agradando muito a Deus. Não é bem assim, entendeu? Você quer ter uma ideia de como fazer para agradar a Deus, de como filtrar sua vida cristã dentro de um filtro que é o filtro ideal. Eu estou te apresentando aqui o Sermão do Monte, né? A proporção que você vai lendo as páginas desse sermão de Cristo, desse ensino, né? Isso aqui parece fazer uma relação, alusão ao sermão de Moisés ali com o povo, né? O povo senta ou fica de pé e ouve Moisés, as pessoas estão ali ouvindo Jesus, catalogando suas palavras, seu ensino. E esse texto maravilhoso que ficou para nós é um termômetro para a nossa vida, é um perfil ideal, o perfil do cidadão do reino dos céus. Qual é o perfil do cidadão do reino dos céus? Ele é bendito, ele é feliz, e a sua felicidade, ela tem relação com a fé que nele foi forjada por Deus, e muitas vezes em meio a sofrimentos, em meio a dores, em meio até mesmo a injustiças sofridas e permitidas por Deus, para forjar nele um caráter, para lhe garantir uma experiência que fortaleça, que purifique a sua esperança. É sensacional
que muitas pessoas, eu falei isso em outro vídeo, não trocam e não vendem suas experiências amargas, porque elas são adquiridas, né, com muita resiliência. E o perfil do cidadão do reino é que ele é alguém bendito e ele é alguém feliz, e isso tem essa relação com o tipo de escolha que ele fez, o tipo de escolha que ele faz. Por exemplo, você vai ver que Jesus ele fala de consequências. Ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso é uma promessa de Deus, uma promessa e uma consequência. Parece uma lei que Deus fez, né? Deus, ele ouve, ele está atento, ele não perde de vista aqueles que choram, naturalmente serão consolados. E por isso que eu falei dessa relação da profecia de Isaías com esse texto. Jesus, o profeta diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para consolar todo que chora. E se Jesus é o Messias, e ele é de fato, ele é o Consolador. As pessoas humildes, as pessoas que têm uma relação com Deus, que confiam, que creem, elas sabem que podem encontrar todo retorno, todo amparo e todo consolo nele. E eu vou fazendo essa relação com você no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos, no próximo vídeo, nós vamos dar sequência ao capítulo 5 e já fazendo uma relação com o capítulo 6. E eu quero deixar para você ler, para você meditar, tá? Para você meditar nesses textos, ler o capítulo 5 e o capítulo 6. Nós vamos continuar falando sobre o perfil do cidadão do reino, tá? Nós vamos também comentar. Nós vamos falar do perfil dos que hão de herdar as promessas da aliança veterotestamentária. E eu vou dar uma canja para você. Está bem aqui, capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem aqui no versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aqui, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, pessoal, pegue esse texto e leia ele numa tradução atual, para você poder captar um pouco melhor as ideias aqui, tá? Recomendo a Bíblia na leitura de hoje. E principalmente tome esse texto como um texto de cabeceira para você, para a sua vida, para você compartilhar com a sua família. Eu não recomendo que você deixe de ler Salmos, mas que você medite um pouco mais nesses textos que estaremos comentando, né? Mateus capítulo 5, 6 e 7, Sermão do Monte. E se você tem um comentário, se você tem alguma ideia, pode comentar na descrição do vídeo. E como eu prometi, né, no vídeo anterior, eu não recordei, e agora eu quero mostrar para você esse material, tá? Deixa eu ver se está certo.
esse material aqui, tá? Aqui, ó. Aqui, acho que você tá vendo. Esse material é muito bom, tá? E, pessoal, tô com recurso limitado, tá? E aí, não sei se você vai captar bem aí, meu recurso é limitado, tá? Então, se você não viu bem, tá? Isso aqui é o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, tá? Lothar e Cohen e Colin Brown. Esse dicionário ele é sensacional, tá? Ele não é um material muito barato. Vou repetir, isso aqui é o DIT, Dicionário Internacional, é o DIT, melhor dizendo. Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Tem do antigo, mas está trabalhando novo. E é um material para você adquirir, para você enriquecer muito sua biblioteca e a questão cultural e seu conhecimento, tá? Eu agradeço a você que ficou conosco até agora e aguarde os nossos próximos vídeos, tá? Deus abençoe sempre sua vida.